Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos ver sobre as propriedades gerais da matéria e quais são os fenômenos da vida cotidiana que podemos associar a isso. Vamos lá? Então, para a gente começar, vamos lembrar o que seria a matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tá? Tudo o que a gente vê na nossa volta é uma matéria. O nosso corpo é uma matéria, porque ele ocupa um lugar. Esse controle que eu tenho aqui na mão ali é uma matéria. O seu livro, o seu caderno, sua televisão, seu ventilador, tudo é uma matéria, porque tudo está ocupando um lugar. Só que a gente vai ver já já que cada material, cada matéria vai apresentar alguns tipos de propriedades. Algumas propriedades são comuns a todos apresentam, e algumas são específicas somente para alguns grupos. E aí o que acontece? Quando a gente fala das nossas atividades do nosso cotidiano, das nossas atividades diárias, cada material ele apresenta um determinado tipo de característica também. Nós temos aqueles materiais que são naturais, são aqueles que a gente utiliza da forma que são encontrados na natureza, e temos também os materiais que são artificiais, que são aqueles que foram produzidos pelo homem em laboratório, né? Que algumas vezes assemelham-se a algo que a gente pode encontrar na natureza. E a gente tem também os materiais sintéticos, né, que são totalmente aí fabricados pelo homem, não tem nada a ver com elementos que a gente pode encontrar na natureza. E aí, como material artificial, a gente pode citar, por exemplo, o plástico, que está presente em quase tudo que a gente tem na nossa casa, quase tudo que a gente utiliza a todo momento. E aí, afinal, como é que se comportam os objetos? Vocês já se pararam para pensar? Se você já observou, existem alguns materiais que vão ter um comportamento diferente quando tem contato com a água, por exemplo. Alguns podem afundar, alguns podem flutuar. Mas será que a gente consegue encontrar características de objetos que afundam ou que flutuam? A gente vai ver agora um pouquinho das características de cada um dos objetos que a gente tem à nossa volta. Quais são as principais características que eles podem apresentar? E aí, para começar, a gente vai falar sobre densidade. Só que antes de falar sobre densidade, vamos relembrar aí e ter em mente o seguinte conceito, que cada material, cada coisa que está à nossa volta, ela tem suas características próprias, tem a sua singularidade, né? E geralmente, algumas dessas propriedades são propriedades físicas. E as propriedades físicas são aquelas que mais nos ajudam a reconhecer e ao mesmo tempo a diferenciar os materiais, e assim a gente consegue ter mais uma ideia do que utilizar para cada atividade que a gente precisa em determinado momento. Então vamos conhecer algumas das propriedades físicas dos materiais. A gente vai começar aí pela densidade. Quando a gente fala da densidade, a gente está falando de uma característica que vai relacionar a massa de um objeto feito de um determinado material com o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais e que pode ser usada para identificá-los, tá? Quando a gente fala de densidade, né, a gente tem até aquela pegadinha, o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Na verdade, os dois vão ter o mesmo peso. A diferença vai ser só o quê? O volume ocupado por cada um deles. Talvez o quilo de algodão, né, ele precise de um espaço maior, mas não significa que ele vai ser mais pesado, que pode ser diferente também, vai ser a sua densidade. A gente pode observar também claramente essa questão da densidade quando você mistura água com óleo. Será que se mistura? Se você fizer esse teste, eu arrisco a dizer que eles não se misturam. O óleo vai ficar na parte superior e a água vai ficar embaixo, justamente por terem densidades diferentes. Se você também pegar dois objetos, por exemplo, uma placa de isopor, um pedaço de isopor e um pedaço de madeira, e jogarem os dois dentro de uma bacia com água ou de uma piscina, o que você vai observar? Que provavelmente o isopor ele vai flutuar e a madeira, o que vai acontecer? Vai afundar. Por que isso acontece? Porque tudo aquilo que é mais denso tende a afundar e o que é menos denso, nesse caso, menos denso que a água, vai flutuar. Então, nesse exemplo aí que vocês estão observando na imagem, vocês observam o seguinte, lembra lá da pegadinha, né? 1 quilo de algodão e 1 quilo de prego, 1 quilo de ferro. Nesse caso, ó, a mesma massa de ferro vai ocupar menor volume que de algodão, porque o do algodão ele é muito mais volumoso.
E nesse caso, então, o ferro ele é mais denso que o algodão. Provavelmente, se você jogar na água também, o ferro ele vai afundar e o algodão vai ficar flutuando. Quando a gente fala sobre essa característica, a gente tem que lembrar que não é só isso que acontece. A gente tem também outras propriedades físicas que nós podemos observar. Uma outra propriedade que a gente pode ter é a propriedade chamada de resistência ou tenacidade. O que acontece com essa propriedade? A gente vai observar que, dependendo do material que a gente está observando, alguns são feitos de elementos mais difíceis de serem quebrados e outros são mais frágeis, tanto que você tem até um certo cuidado ao manusear ou precisar manipular esses objetos, né? E aí você pode fazer a seguinte comparação: o aço, por exemplo, ele é muito resistente, por isso que ele é utilizado como base para várias estruturas, e estruturas de grande porte. Diferente, por exemplo, do vidro, né, que jamais poderia ser utilizado aí como base, porque ele se quebraria muito fácil à medida que ele tivesse em contato com o peso. E além dessa propriedade, a gente tem uma outra propriedade também física, que é chamada de elasticidade. O que a gente observa na elasticidade? Que tudo que vai, volta. Como assim? Os materiais elásticos, eles podem ser deformados, podem ser alterados seu formato original e depois voltam à medida que você solta. Você observa isso, por exemplo, com aquelas ligas que às vezes vem acompanhado com notas de dinheiro, né? Você pode envolver esse dinheiro com essa liga. Quando você observa também aquele prendedor de cabelo, que algumas pessoas chamam de pompom ou xuxinha, quando ele é novo, principalmente, quando você estica, você observa que quando você solta, ele volta para o seu formato original. Então, é elasticidade, pode ser deformado, depois volta ao seu formato original. Outra propriedade que os objetos também podem apresentar é a dureza, tá? Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar sua superfície, tá? Um exemplo é o grafite, que é um material que pode ser usado para escrever. É o grafite que está presente aí no seu lápis, que faz com que você consiga escrever no seu caderno diariamente. E além de densidade, né, de elasticidade, de dureza e de resistência, a gente também tem uma outra propriedade que é chamada de magnetismo. O que a gente observa no magnetismo? Que os materiais, eles podem ser atraídos por um ímã, né, porque eles têm esse magnetismo que vai atrair algumas coisas para ele. Por exemplo, um clipe pode ser atraído, tá? Limalhas de ferro também pode ser atraído, ou até mesmo ligas metálicas podem ser atraídas à medida que tem contato com o ímã. Outra propriedade que a gente tem é a condutibilidade térmica. O que isso quer dizer? É a capacidade que os materiais têm de conduzir energia térmica, a energia que vem ali da alta temperatura, a energia que vem do calor. E aí a gente tem material que é um bom condutor e materiais que não são. Aqueles que não conseguem conduzir bem isso, a gente vai chamar de isolante térmico. E aqueles que conseguem receber bem esse calor e passar para frente, nós vamos ver que recebe o nome de condutores térmicos. Então, como exemplo de condutor, a gente tem o alumínio, tá? Por isso que ele é tão utilizado na fabricação de panelas, porque se você pegar uma panela de alumínio e levar ao fogo, se você não ficar atento, rapidamente o que você está preparando pode ser queimado. E se você utilizasse um material que fosse isolante, certamente demoraria horas e horas para que aquele mesmo alimento ficasse pronto, tá? E aí, por último, a gente tem aí a propriedade de condutibilidade elétrica, tá? Lembrando que tem muito mais propriedades do que a gente está vendo aqui, a gente está só vendo a abordagem das principais, tá? Aqui na condutibilidade elétrica, a gente observa o seguinte, que alguns materiais têm a facilidade de estar conduzindo energia elétrica. Isso a gente observa em fios de cobre. Por isso que fio de cobre é a base de muitos fios de eletricidade, porque eles vão conseguir conduzir, né, a energia elétrica de um ponto a outro. Então, para a gente fechar por aqui, a gente tem aí o nosso revisando, o nosso exercitando. Vamos à nossa primeira questão. A primeira questão fala o seguinte: um pedaço de isopor, quando colocado na água, fica na superfície, mas se jogarmos um pedaço de ferro, o mesmo descerá até o fundo. Lembra que eu falei desse exemplo, a diferença é que eu falei de um pedaço de madeira. A que propriedade deve ser esse fenômeno? E aí, qual que é a propriedade que a gente observa que alguns materiais afundam e outros flutuam? Nesse caso, essa propriedade é chamada de densidade, letra B. Na 2, entre um arame e um elástico, responda.
Qual é o mais flexível? E aí? Nesse caso, o mais flexível é o elástico, né? Ele pode ir e voltar. E qual que é o menos flexível? Nesse caso é o arame, né? Enquanto o elástico vai assumir uma posição de que pode ir e voltar, pode ser deformado e voltar ao seu estado original, o arame já não consegue realizar essa mesma tarefa. E por último, a gente tem uma tarefa que vai ficar para vocês fazerem e observarem se o material vai afundar ou flutuar, ou seja, vocês vão testar a característica de densidade. Então, vocês vão fazer a experiência aí afunda ou boia. Você já observou que quando inserido em água, os objetos podem ter diferentes comportamentos. Então, por que isso acontece? Lembra do que eu expliquei, a relação aí da densidade, né? Algumas coisas são mais densas, tendem a afundar, que é menos densas tendem a flutuar. Então, vocês vão tentar fazer esse exercício aí, né? Vão pegar um recipiente grande com água, uma colher, metade de uma cebola, uma tampinha, uma maçã, um clips, uma chave, um limão, uma moeda, um lápis e uma chave de fenda. Se você não tiver todos esses materiais, você pode utilizar outros materiais que você tem aí na sua casa. Mas o que você vai fazer? Nesse recipiente grande com água, que pode ser um balde, pode ser uma bacia, você vai colocar de um por um dos objetos que estão citados aí, ou outros que você queira. E aí você vai observar se ele está afundando ou se ele está flutuando. Dessa forma, você vai estar observando de uma forma assim, bem concreta, como é que a densidade acontece, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!